Olá, amigos da Pronome Ataque, vocês que acompanham o canal, veem a mim e o Rogério em diversas buscas e pesquisas sobrenaturais, mas muito antes desse canal existir, muito antes de sequer o YouTube existir, o YouTube, os blogs, eu já fazia as minhas pesquisas tentando entender o sobrenatural e a vida após a morte física. E nessa busca incessante, que já vão aí para mais de 30 anos, eu passei por situações engraçadas que eu vou compartilhar uma aqui com vocês. Novamente, quem segue o canal sabe que quando eu tinha meus 20 anos, trabalhei em um hotel que do outro lado da rua tinha um hospital abandonado, o qual eu tinha muita curiosidade de entrar lá e ver como é que era por dentro. Naquela época não tinha equipamento nenhum. Aliás, a maioria das coisas que usamos hoje nas pesquisas tem poucos anos de existência. Por isso eu tinha a ideia de fazer o que eu fazia muito em casa, com os amigos, que era a tábua Ouija. Eu tinha esse desejo de conseguir uma sessão de Ouija lá dentro desse hospital, abandonado, né? Quem já me segue sabe que eu já contei sobre um acontecimento sobrenatural que eu vivenciei nesse hotel, e como a equipe da noite costumava chegar uns 20 minutos antes do seu turno, né, começava a trocar de roupa, se preparar para o turno da noite, né? Tinha o jantar deles e tudo mais. Então, nesse tempo, eu conversava com esses colegas sobre como foi a noite e passava os acontecimentos do dia. E um desses assuntos era sobre a invasão do hospital abandonado que tinha acontecido durante o dia. E o hotel, né, acompanhou, né, com certo receio de isso afetar os hóspedes, mas eles eram muito discretos. E a entrada do hospital era numa rua lateral, então a gente via eles muito pouco. Mas o que me chamou aqui a atenção foi que um colega da noite me falou que aconteceu durante a madrugada, apenas 48 horas após a invasão do sem-teto. Ele e os outros funcionários do hotel presenciaram por umas 3 horas da manhã uma saída dessas pessoas às pressas, saindo do local, levando o que podia carregar nas costas, ou até deixando para trás muita coisa. E nisso um dos funcionários foi ver se era a polícia que estava expulsando essa gente por alguma ordem judicial. E ele foi lá, se aproximou e conseguiu falar com o líder daquelas pessoas, e o que ele disse foi inacreditável. E se ele e os outros não tivessem visto aquela fuga com os próprios olhos, eles não teriam acreditado em uma palavra. O que o líder daquele grupo do sem-teto falou foi que, nos dias que eles passaram, lá eles viram vultos passando por todos os cantos, pessoas levando puxões de cabelo onde não tinha ninguém, barulhos de passos de cadeiras de roda e macas a noite toda, barulho de choro e lamentos em lugares totalmente vazios, gritos no meio da madrugada. As crianças não conseguiam dormir, choravam o tempo todo assustados, e aqueles que eram religiosos e começavam assim a orar, pegavam a Bíblia, começavam a rezar, fazia com que tudo ficasse pior. Por isso eles estavam saindo de lá às pressas. Aí, passado alguns meses, né, a história ficou meio que esquecida, e o estacionamento do hospital, que era enorme, junto com as áreas externas comuns, virou um estacionamento gigante de uma empresa conhecida, que não só ofereceu seguro, mas também colocou uma equipe de segurança terceirizada lá. Guardem essa informação. Passado mais algumas semanas, o hospital voltou a ser assunto entre os funcionários do hotel. A equipe da noite começou a falar de um ponto de luz vermelho que aparecia em uma das janelas do segundo andar, que não tinham mais aquelas folhas para fechar lá, aquelas folhas de madeira do hospital, que fechava ela. E que esse era um assunto que estava virando uma teoria da conspiração. Que raio de ponto vermelho era esse que ia de um lado para o outro, hora ele subia, hora ele abaixava, depois de um tempo, 2 ou 3 minutos, sumia. E voltava só no dia seguinte, no mesmo horário. O hospital já tinha uma história meio sinistra. Seria outro fantasma aparecendo para os vivos? Se for o que ele queria. Então, um belo dia de sol e de muito vento. Era um dia tranquilo para o hotel, poucos hóspedes. Eu estava com o capitão porteiro na entrada do hotel. Para quem não sabe, o capitão porteiro é aquele homem, que tem aqueles hotéis mais luxuosos, que eles usam um casacão longo, né?
e que ele fica na porta do hotel para chamar táxi, para abrir a porta do carro, retirar bagagem e dar ordem para os mensageiros. Estávamos lá na porta, vendo o movimento da rua, e eu olho para o céu e vejo que um guarda-sol verde estava voando e girando em direção ao hospital. Como a piscina do hotel é no último andar do hotel, os guarda-sóis são verdes porque eles são de uma marca famosa de cerveja. Vocês devem saber muito bem de que eu estou falando. Aí eu me viro e pergunto para o capitão se aqueles seriam dos nossos, pois tinha muito prédio com piscina lá próxima da gente. Ele com tristeza confirma e começa a se mover em direção ao hospital, não mais tão abandonado para pegar o guarda-sol. Só que eu tinha muita curiosidade de entrar lá, nem que fosse no estacionamento, e falei, deixa que eu vou, capitão. Para quem depende de caixinha, sair dali era prejuízo. E ele feliz deixou ir no lugar dele. Fui para a entrada do hospital e lá encontrei os seguranças. Apontei para o guarda-sol caído lá no fundo e perguntei se podia pegá-lo. Mostrei meu crachá do hotel e fui liberado. Quando eu estava voltando com o guarda-sol, eu parei e perguntei para aquele que parecia ser o líder, né? E se ele sabia algo sobre o ponto de luz vermelho que vagava perto da janela do segundo andar, virada para a rua do hotel. Esse homem na hora fechou a cara e eu pensei que eu me meti onde não fui chamado. Ele olhou para um segurança que estava sentado à mesa e falou, pega o livro e anota. Novamente, para quem não sabe, o livro que ele fala é o livro de ocorrências, onde tudo o que acontece no plantão deve ser anotado lá. Com o livro aberto, ele começou a falar. Eu já falei uma, eu já falei duas, eu já falei três, não vou falar mais com Zé, para ele não fumar durante a ronda, nem perto da janela que está assustando as pessoas na rua. Pode anotar. Enfim, sem querer descobri um mistério daquele hospital e depois acabei fazendo amizade com os seguranças de lá. E eles me disseram que nunca viram ou ouviram nada naquele lugar enquanto faziam as rondas. Para mim, foi uma lição que eu carrego até hoje nas minhas investigações de que eu devo desconfiar e procurar as explicações lógicas até o último segundo. E só assim, só somente se não houver nenhuma explicação plausível, é que eu vou considerar como um evento sobrenatural. Se você ficou até o final, meu muito obrigado, e eu vou deixar um recadinho aqui para vocês. Dia 14 de dezembro de 2024, no Auditório 10, às 17 horas, a Paranormal Ataque vai estar presente no Centro de Exposições Imigrantes, apresentando a palestra sobre paranormalidade e espiritualidade, organizada pela Mystic Fair Brasil. Eu espero ver vocês lá. E, para finalizar aqui, mais uma coisinha. Eu esperei uns 15 dias para contar que a luz vermelha era alguém fumando cigarro lá na janela, o pessoal do hotel. Um abraço, até a próxima.